E eu queria contar uma história para vocês do porquê você deveria pensar mais negativo e toda essa cultura da positividade tóxica que deveria ser ressignificada de alguma maneira. Eu espero pronunciar certo o nome dos personagens e do autor, que é a história chamada Dois Irmãos, do Milton Ratum. É a história de dois irmãos gêmeos chamados Yakub e Omar, que são filhos de Zana, que quase morreu ali no parto de seus filhos. Essa história acontece lá em Manaus, no norte do nosso Brasil. E os dois irmãos ali, né, os gêmeos, têm uma competitividade entre irmãos, e a mãe, a Zana, ela tinha uma preferência maior para o filho Omar. Ela gostava do Yakub, só que ela tinha um filho predileto dela, que era o Omar. E nisso, o Yakub ele cresceu, né, toda a sua infância e adolescência com essa necessidade do amor materno, com essa necessidade de se provar para a família, de se provar para a mãe, e de ter o mesmo amor que o Omar tinha pela mãe, ele também queria ter. Então ele sempre ficou projetando isso, sempre se frustrou bastante, porque o Omar, na maioria das vezes, era preferido por sua mãe. Então isso acabou se desenvolvendo, nessa necessidade de amor, essa disputa entre irmãos acabou sendo levada para outras vertentes da vida deles. Então, irmãos gêmeos, estudando ali no mesmo colégio, acabaram se apaixonando pela mesma garota. E aí você já sabe onde vai levar isso, né? Tava um dia ali na festa, na baladinha lá da escola. O que aconteceu? O Omar ali espiando viu que o seu irmão Yakub, né, o menos amado por sua mãe, estava ali com a garota que os dois gostavam. E Yakub tinha levado o melhor nessa, né? Ele não tinha ganhado o amor da mãe, mas tinha ganhado a garota que os dois disputavam. Isso ali gerou uma intriga entre os dois e na hora o Omar perdeu a cabeça. O Omar quebrou uma garrafa na mesa, ficou louco, foi atacar seu irmão, deu uma garrafada na cabeça do seu irmão, aí virou aquela patifaria, né? O irmão sangrando, toda aquela briga entre os dois. O Yakub ficou gravemente machucado, né, depois do ataque do seu irmão. Isso levou uma rixa na família muito grande. Os dois não queriam mais se encontrar, não queriam mais viver juntos. E tá ali, dois adolescentes morando na mesma casa, pela mesma mãe, mesmas intrigas. Qual que foi a solução, né, que os pais dos dois deram? Qual que foi o que a Zana, né, a mãe dos dois, pensou então para resolver o conflito dos dois irmãos? Vamos dar um tempinho entre eles, vamos separá-los, botar um em cada lugar, para realmente eles acalmarem os ânimos, até voltarem a se falar depois de um tempo, porque, briga de adolescente, eles vão crescer, vão ficar mais maduros, então vai dar tudo certo. Só que a gente teve um problema ali, porque o Omar ficou perto de sua mãe, né, lá em Manaus, ficou na casinha dele, e mesmo o inocentado, né, o que não tinha nada a ver com a situação, porque quem atacou foi o Omar, mas o Yakub ali, que também tinha uma parte inocentada, né, porque ele não agrediu em nenhum momento o Omar que ali causou os danos ao seu irmão. Quem, na verdade, foi mandado para longe foi o próprio Yakub. Ele foi mandado para a terra natal dos pais deles, que era o Líbano. E ele se sentiu injustiçado, porque o Omar que havia agredido ele. Então ele sentiu, putz, o cara que me agrediu, ele vai ficar lá com a família no bem bom, com a garota, vai ficar lá na escola, na mesma escola, com os mesmos amigos, e eu que vou pro Líbano? O que isso tem a ver? Ficou muito triste. Por isso começou ali um momento muito difícil na vida de Yakub. Ele foi pro Líbano, ficou muito sozinho, muito recluso, não respondia as cartas da mãe, ficava ali uma solidão imensa, né? Imersivo em livros, no estudo, não falava com ninguém, não tinha amigos no Líbano, todo esse problema, toda essa imersão na cultura do Líbano, e não foi bom para o psicológico dele. Começou a vir muitos pensamentos negativos e ele ficou muito triste, ele criou uma raiva, né, essa angústia, essa repulsa com a família dele, porque ele se sentiu injustiçado, então nada mais certo dele que ficar bravo com a família, tanto com o irmão, tanto com a mãe. E nisso veio muito pensamento negativo, ele viveu momentos muito difíceis lá no Líbano, até que então necessitou, né, chegou o tempo dele voltar para o Brasil, porque claro, ele não ia viver para sempre no Líbano. Então chegou um tempo que os ânimos se acalmaram e a mãe dele, a Zana, trouxe ele de volta para o Brasil, perto do seu irmão. Ali os conflitos já se amenizaram, os dois mais maduros, se entenderam até certo ponto, né? A situação não é agradável para ninguém, mas conseguiram se entender, estavam ali morando na mesma casa e tal, toda aquela vontade, né, da necessidade do amor materno ainda existia, só que quando ele voltou pro Brasil, o Yakub, ele sentiu assim, ele estava completamente diferente. A mãe dele percebeu isso, o irmão dele percebeu isso, ele estava outra pessoa, muito mais calado, muito mais triste, mais solitário, ficava no quarto o dia inteiro lendo livro, não saía mais como saía antes para as festas, e todo mundo achou muito estranho aquilo tá acontecendo, mas, o Yakub tinha um motivo para isso acontecer, né? Ele se sentiu injustiçado, foi mandado para o Líbano, passou muito tempo pensando negativo, muito mal, até que então Yakub decidiu morrer. Estava insatisfeito completo com a vida que ele estava levando até então, mas ele decidiu morrer de um jeito mais metafórico. Ele não queria morrer literalmente, ele queria apagar o seu antigo eu. Ele queria se tornar uma outra pessoa, apagar aquela personalidade antiga dele, essa necessidade do amor materno que ele tinha, para se tornar uma outra pessoa, uma pessoa que ele desejaria ser. Ele pegou todo esse pensamento negativo que estava enraizado nele para transformar como um motivador, como uma gasolina para ele poder mudar.
Então foi que ele começou a estudar, entrou numa faculdade de engenharia, se formou, conseguiu um bom emprego e saiu de casa. Então esse foi o gatilho físico que ele tinha para poder assim se desvincular 100% com a família dele. Trabalhou duro, estudou bastante, conseguiu um bom emprego, saiu de casa, que foi um gatilho físico para separar ele da mãe dele, tirar toda aquela conexão restante que remetia ao antigo Yakub, né, que necessitava do amor materno. Ele transformou tudo aquilo que era negativo nessa repulsa, nesse motivador, nessa gasolina. Então pensa, se ele tivesse caído ali no consolo de pensar positivo, de saber que tudo vai ficar bem, que é só uma fase, que tá tudo certo, que, não é tão importante assim a situação, você tem que relevar, pensa positivo, a lei da atração, né? Pense positivo que vai dar certo, você vai ficar bem com seu irmão, vai ficar tudo bem. Ele não teria esse mesmo gás, você concorda comigo? É claro que essa história do Yakub, do Omar, né, que reflete muito a necessidade, né, o poder de pensar negativo para você utilizar isso como motivador, ele funciona em alguns contextos. É claro que a gente não quer uma pessoa, né, que fique pensando negativo ao ponto de fazer uma coisa pior, né? Uma morte mais literal, como a gente chama. A gente não gostaria que isso aconteça, por isso que a necessidade de um trabalho psicológico, uma terapia, tem até remédios que poderiam resolver isso, mas em certo grau, o pensamento negativo pode ser sim muito benéfico. E por isso que toda essa cultura, né, da positividade tóxica que a gente tem hoje em livros de autoajuda, em vídeos no YouTube, tudo isso a gente tem que ressignificar e pensar assim, será que a gente tem que só pensar positivo mesmo? Será que a gente não pode ter pensamentos negativos? Esse que eu queria trazer nessa história para vocês, que talvez pensar negativo em até certo ponto pode ser utilizado como um catalisador ali de uma nova mudança. Então, das próximas vezes que você tiver com uma pessoa nessa mesma situação, que está pensando muito negativo, ou você ser essa pessoa, saiba de não dar conselhos, né, ou não receber conselhos de, pense positivo, vai dar tudo certo, tá tudo bem. É claro que existem diversos fatos e a gente tem que estar rodeado de pessoas que entendem isso, né? Então, quando a gente está triste, ou quando uma pessoa está triste, muitas vezes ela quer ser mais ouvida do que você ficar dando conselho para ela. Eu te dar um conselho aqui, é isso, faz isso, não faz isso. Às vezes a gente quer ser ouvido. Às vezes pensar negativo e refletir e ficar num momento de solitude, né, que você se afasta do seu eu, é muito necessário para a gente transformar isso em uma gasolina para a gente dar uma volta por cima. Então é muito necessário e muito válido que a gente saiba apreciar esses momentos de pensar negativo, porque afinal, o que é a felicidade sem a tristeza? Toda essa história que foi contada no livro Autoajuda, né, que é uma alusão, uma brincadeira, né, a autoajuda é com L ali, quem entendeu, uma escadinha, que é meio que para criticar o gênero da autoajuda. É do Francisco Bosco, é um apresentador lá da GNT, do Papo do Segundo, é um escritor também, filho do João Bosco também, então assim, é um livro aqui fantástico, são várias crônicas bem curtinho de ler, textos curtos que criticam a questão, o gênero literário de autoajuda. Então vou trazer mais conteúdos como esse nesse sentido, porque eu gosto muito de tentar pensar por outro lado, um lado que as pessoas não estão vendo, né, meio que na contramão do que está acontecendo aqui nos vídeos do YouTube. Espero que você leve essa dica para você também. E por esse vídeo é só, e tchau!